Olá, boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma pauta imigratória, com oferecimento do DM Visa Law, escritório da doutora Ingrid, com quase 30 anos de experiência nessa área de imigração. Tudo bom, Ingrid? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda para mais um bate-papo. Obrigada. Ingrid, hoje eu queria focar na questão que eu acho que é o que mais interessa a muita gente. O EB2, o visto de habilidades especiais, é um dos mais procurados. A pessoa tem lá um currículo, um histórico, tem algum destaque na sua área de atuação e é um visto que os americanos usam como uma espécie de filtro aí para estar trazendo pessoas preparadas que vão agregar para a economia do país. Mas dentro do EB2, né, quem tem experiência na área, quem atua há muito tempo, acaba conhecendo, né, os funcionários da imigração, começando a ler melhor o que eles estão realmente querendo dizer ali, com as decisões, e começa a ter muitos clientes, e começa também a ter uma experiência própria do que está saindo mais fácil. Então, eu queria que você falasse hoje para a turma quais são as habilidades especiais ou extraordinárias que você acha que os americanos estão em busca. E se também existe uma questão regional que possa fazer diferença. Sim, Rodrigo, exatamente isso. O que eu quero que as pessoas entendam é que o papel do advogado, do escritório de advocacia, é um papel duplo. Nós temos que não somente atuar como advogados, identificar o visto, o caminho legal para a pessoa que quer imigrar, mas, paralelo a isso, quando a gente identifica o visto, nós temos que nos manter informados das tendências, dos casos anteriores que a imigração já emitiram uma decisão. Existem decisões publicadas mensalmente, a imigração publica decisões que foram apeladas, negadas, tudo aquilo que são armas, são ferramentas que o advogado usa para investigar e estudar a jurisprudência, porque a imigração ela tem dois lados, tem o lado codificado, que é como a lei no Brasil, a maioria da lei dos Estados Unidos é baseada em jurisprudência, mas existem certas áreas, como a imigração, que ela é codificada, porém, ela tem um grande elemento de jurisprudência, onde casos anteriores podem definir o que vai acontecer naquele caso que você está apresentando hoje. Então, nós temos que manter-nos informados, sempre estudando. Nós vimos uma decisão de um médico, de um dentista, de um agrônomo, de um professor, e ver o que a imigração está fazendo e qual é a tendência, para onde que eles estão empurrando, o que eles estão achando mais interessantes, porque isso, queira ou não, faz parte do dia a dia do mundo. Tem coisas que estão mais em alta, tem coisas que têm mais do que suficientes pessoas. Então, nós temos que ver as tendências. O que nós temos visto, e temos tido muito sucesso fazendo isso, é estudado a tendência da imigração. O que eles estão procurando? Por exemplo, hoje em dia, vamos falar de médicos primeiro. O médico que não tem a licença aqui, não pode atuar, mas ele pode fazer várias coisas. Por exemplo, dependendo da especialidade médica, por exemplo, esse médico ou médica pode abrir uma clínica aqui. Mas aonde? Abrir uma clínica onde? Em Manhattan, downtown New York, downtown Chicago. Aí o impacto não vai ser tão grande se essa clínica fosse numa área rural, onde tem uma carência, uma falta de médicos, uma falta de profissional de atendimento naquela área. A população é de baixo nível econômico e não tem a capacidade como alguém que mora em Park Avenue ou em Times Square e pode ter acesso a qualquer médico que queira. Então, o local se tornou um componente muito importante do nosso argumento. Então, os médicos têm essa facilidade, essa possibilidade de criar essa carência, de preencher essa carência. O mesmo com dentistas, mesma coisa. A saúde bucal é uma coisa muito importante nos Estados Unidos e tem uma carência em certos lugares. Eu não digo que um dentista que vai abrir uma clínica em Park Avenue vai ter grande êxito, porque o impacto não vai ser tão grande. Outra área de grande êxito é algo que tem a ver com a saúde mental. Como você sabe, eu acho que é um problema mundial. A saúde mental aqui nos Estados Unidos está sofrendo muito. Tem uma falta, uma carência de profissionais que queiram se dedicar, e não somente com adultos, mas começar bem pequeno, com jovens,
com crianças, criar programas que possam atender essa população. O mesmo na área de fabricação. Nós estamos vendo um movimento muito forte nos Estados Unidos para voltar, para aumentar as fábricas, o manufacturing, a criação de algo aqui nos Estados Unidos. Então, pessoas que têm essa experiência, sejam engenheiros, sejam agrônomos, sejam engenheiros mecânicos, pessoas que podem provar que criaram algo, não só implementar, mas criaram algo que podemos trazer para cá e jogar para uma área dos Estados Unidos que está faltando, está em carência daquilo. Então, é uma coisa dupla, a experiência, o que a pessoa pode fazer e aonde que ela pode fazer. Isso é a tendência que nós estamos vendo ultimamente. Sim, e essas informações são públicas, né? Não só você tem a experiência do seu escritório, como os dados de aprovação são divulgados. São você divulgados. Consegue ter uma picture bastante acurada do que eles estão em busca. Sim. Teve alguém perguntando aqui, eu sou arquiteto, minha esposa é enfermeira. Tem que procurar o escritório. Caso a caso, né, só você... Às vezes a pessoa acha que vai ser ele que vai aplicar, e aí ela tem um histórico mais interessante e um momento mais apelativo para atrair. Acontece muito. Na área de arquitetura, foi bom você lembrar. Por exemplo, a área de arquitetura é uma. Por exemplo, o arquiteto, a gente pensa, quando pensamos em arquiteto, a maioria a gente pensa naquele arquiteto que vai construir aquela casa bonita, linda, com grandes diferenças, coisas que estão em moda. Mas o arquiteto também, dependendo da experiência dele ou dela, se tiver experiência com casas populares, a moradia aqui está em baixa, porque o mercado está tão ruim, tem pessoas que não conseguem comprar uma casa, como a gente conhece que é uma casa, e tem um movimento muito grande, muito popular, dessas casas pequenininhas, mini homes, que talvez não seja tão popular no Brasil, mas aqui, por várias razões, os juros de mortgages, de hipotecas estão aumentando barbaramente, e tem pessoas que não conseguem. Então, se um arquiteto se especializa na criação de pequenas residências, é um impacto que ele pode ter aqui nos Estados Unidos. Vai ter que ser caso a caso. O Martins, que participa sempre aqui, está perguntando como motorista de caminhão. Eu não sei, mas o meu ponto é o seguinte, eu sei que tem uma demanda muito grande por motoristas de caminhão nos Estados Unidos. Se isso permite, isso é fácil para contratar, mas se isso permite vir por meio de um visto de estrangeiro, né, aí eu acho que já são outros 500. Sim, um motorista de caminhão, importante, só porque está em falta uma profissão, não é em si suficiente para a imigração dizer venha. Tem que ter algo mais. Então, o motorista de caminhão, realmente, existe uma falta, mas eu teria que ver o currículo dessa pessoa para ver, mas espera aí, ele é motorista, mas será que ele é empreendedor? Será que ele tem uma frota de caminhões? Será que ele poderia transferir esse know-how de como manejar caminhões lá e trazer isso para cá e gerar mais empregos? Ou então, se ele tem uma oferta de trabalho, se ele poderia ser enviado por uma empresa, ou, digamos, eles trazerem ele para cá. Então, existem só mesmo conversando com a pessoa. A área de transportes, portos, ferrovia. Eu tenho um vizinho aqui em Weston que mexe com logística, né, com a parte, acima de tudo, de avião. Mas, de novo, acho que vai ser caso a caso. Ingrid saiu? Ficou tudo... Caiu, perdemos a Ingrid. Bom, enquanto ela tenta conectar, deixa eu tirar aqui para ver se ela volta. Enquanto ela tenta conectar, deixa eu responder alguém que perguntou aqui, que é o seguinte, o DeSantis. A imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, a imprensa brasileira disse, Ron DeSantis diz que o brasileiro não tem direito de ir para a Flórida, para os Estados Unidos. Rapaz, isso é uma distorção do que foi dito. Agora voltou. Ingrid, eu estou aqui explicando na sua rápida ausência desculpa, não sei sobre o Ron DeSantis, que a mídia brasileira disse que ele teria dito que o brasileiro não tem direito, o polonês, o brasileiro não tem direito de ir para os Estados Unidos. E eu estou dizendo que houve uma baita distorção do que ele disse. Ele disse o óbvio, ululante. Ninguém tem direito, como um entitlement, né, de vir para os Estados Unidos. Assim, eu sou brasileiro, eu tenho o direito de me mudar e me tornar residente permanente no país. Não, ninguém tem esse direito. Ele citou alguns povos.
Polônia, Brasil, ninguém tem o direito de vir para os Estados Unidos. Você tem o direito de tentar, aplicando por meio de um visto dos vários que os Estados Unidos oferecem. Alguns dão permanência, green card, outros não, mas ninguém tem direito de ir para um país. Então, ele disse apenas o óbvio, ele estava reforçando uma agenda republicana de endurecer justamente com a entrada de ilegais. E aí a mídia brasileira distorceu tudo e falou como se ele tivesse assim, dizendo, se você é brasileiro, esquece, a gente não te quer. Balela, balela. Primeiro que o governo não vai focar numa nacionalidade, a não ser que seja algo de interesse, algo que seja um perigo para a segurança nacional, eliminar um grupo de pessoas. Tá? O brasileiro não está nesse grupo. Mas, não, o que o DeSantis e a maioria das pessoas que são do partido da direita, o que eles sempre foi o mantra deles, a missão deles é reforçar e cuidar do país. Como todo país, o Brasil cuida do Brasil, a França cuida dos cidadãos da França, o americano vai ter que cuidar do cidadão dele que está aqui. Então, o que o DeSantis está dizendo, ele não é a favor da imigração ilegal. E eu acho que, se você entrevistar uma pessoa na rua, um americano ou quem for, essa pessoa entendendo o problema da infraestrutura, o quanto o imigrante indocumentado que cruza a fronteira, o que causa para o país, é um desgaste. Então, o DeSantis, ele é governador da Flórida, ele está protegendo, em primeiro lugar, o estado dele. E se ele se tornar um dia presidente, o papel dele, como é do presidente Biden e de todos os anteriores, é proteger o país. Então, dizer que o brasileiro que alguém tem o direito, não. A única pessoa que tem o direito fundamental, nato, de estar aqui, é o que nasce aqui, é o americano. Exato. Quem tem o green card tem o direito, já foi concedido o direito de morar aqui e tem que seguir as regras do país. Agora, direito de morar aqui, não é um direito, é um privilégio que você tem de poder aplicar. Se você preenche os requisitos, você pode aplicar para tentar conseguir esse benefício. Agora, o direito que o brasileiro tem, eu tenho todo o direito de morar lá, isso é uma questão de policy pública, public policy, pode ser interpretado de outra forma, por mídia, por organizações, por várias pessoas, mas o direito mesmo, na minha opinião, e pelo que eu conheço dos meus 28 anos de carreira, o direito é do americano, o país é dele. Tá? Eu tenho o direito de estar aqui agora porque eu sou naturalizada. Então, eu tenho o direito de estar. Agora, digamos, uma prima minha de 5º grau, que é brasileira, ela tem o direito de vir aqui ficar comigo? Não. Ela pode tentar, mas o direito dela não é igual ao meu. Exato. E tem até um livro que eu gosto muito, The Dying Citizen, do Victor Davis Hanson, onde ele fala justamente do conceito de cidadania, que sempre foi encarado aqui nos Estados Unidos como um privilégio, eu sou americano, e que está sendo concedido muito direito, muito privilégio, muito benefício a quem não deveria tê-lo. Né? Então é uma discussão, inclusive, interna nos Estados Unidos, porque Roma, o Império Romano começou a ruir, a enfraquecer, quando qualquer um tinha o mesmo direito do cidadão romano. E para virar um cidadão romano, na época, você tinha um certo esforço, um certo caminho a percorrer e era tido como um grande privilégio. Você fazia parte da civilização. Então, essa discussão está na moda aqui, tem muita gente querendo resgatar isso porque acha que afrouxaram demais com os não documentados, imigrantes e por aí vai. Então, para ser cidadão, tem um caminho a percorrer, para ter os direitos de ficar no país quando quiser, não é tão trivial. Tem gente perguntando, diretor de arte, designer e diretor de arte, área de comunicação. Bom, vai depender muito do currículo dele, da pessoa, sim. Mas é uma área que, via de regra, eu como leigo chutaria que tem uma chance, tem uma demanda, então recomendo que procure a Ingrid, apresente o seu caso especial, né, o seu caso particular, para ver. Ainda vale a pena ir em busca de emprego nos Estados Unidos? Olha, gente, isso aqui é um país diferenciado ainda. Então, assim, mesmo a economia meio estagnada, o Bidenomics, que eu, como economista, digo, não gosto, né? Mas é um país que tem muita resiliência, muita cultura da liberdade, instituições mais sólidas, né? Então, sim, tem muitas oportunidades, eu vejo pelos meus vizinhos e tudo mais.
Ó, o Rafa gostou que a gente respondeu o caso dele. Bom, militar aposentado, aí eu acho mais difícil, né? Aí eu Olha, acho mais depende. difícil. Não, depende. Tudo, bom, tudo depende, porque depende do CV dessa pessoa. Agora, Sim, o que é a especialidade desse militar? O que ele fez ou ela fez na carreira deles? Depende. A nossa primeira visão do cliente que quer emigrar através de uma habilidade excepcional ou extraordinária é aquele CV. Aquele CV é a imagem espelho da pessoa. Por isso que mesmo depois que a gente aceita um caso e acha que tem valor, nós vamos pegar aquele CV, nós vamos transformar ele para que essa imagem espelho da pessoa, quando o oficial pega, dá para ver exatamente o que essa pessoa fez e o que ela pode oferecer. Porque o que nós temos que provar é que essa pessoa vai fazer um impacto aqui. Não é só, eu quero ir, eu quero me aposentar. Não tem visto para eu quero me aposentar. O que você vai contribuir para o americano? O que você vai servir para ele? O que você vai gerar? Essa é uma boa questão, porque eu vejo algumas pessoas bem-sucedidas nas suas respectivas áreas, pensando assim, puxa, então o Brasil está uma porcaria, eu vou para os Estados Unidos, eu tenho habilidades especiais ou extraordinárias, alguma poupança e me viro. Mas os Estados Unidos vão querer saber o que você ainda pode contribuir aqui. Então tem que criar um case. Se você, por exemplo, é médico e já tem uma boa poupança e cansou, né? Não pode exercer a medicina aqui, mas você pode ser palestrante. Você pode criar uma clínica e contratar alguns médicos e ser um empresário. Então, tem que adaptar, né? Tem que adaptar a realidade, pensando sempre que eles estão procurando quem vai agregar ao GDP, quem vai Exatamente. gerar emprego e renda, né? E outra coisa, Rodrigo, falando das tendências da imigração, todos os casos de EB2, só para as pessoas lembrarem, o EB2 não é um visto de trabalho e nem é um visto de investidor. Porém, a tendência que nós estamos vendo é que a imigração está procurando, naquele pacote de 500 mil páginas, eles estão procurando algo que destaque aquela pessoa. O que essa pessoa tem de diferente, além de tudo que eu estou vendo aqui? E uma das coisas que a gente gosta de incluir, se a pessoa tem a capacidade, é provar que tem um valor que ele possa investir quando o visto for aprovado. Então, isso já chama a atenção do oficial. Poxa, essa pessoa é fantástica, ele tem a capacidade de implementar esse lindo projeto. Ué, mas peraí, ele tem a capacidade financeira também. Então, essa pessoa se torna mais atrativa, mais atraente ao oficial. Então, se a pessoa tem essa capacidade, nós gostamos de usar, nem todo mundo tem, e não é necessário. Mas se pudermos meter ali, enfiar em algum lugar, vai chamar a atenção do oficial também. Ó, o Nelson está perguntando qual lugar é melhor para alguém conservador morar ou trabalhar. De novo, isso vai depender muito de quais estados estão demandando o tipo de habilidade especial que o cliente vai ter para oferecer, né? Dentista pode oferecer, não sem revalidar o diploma, né? Então, eu tenho amigos dentistas aqui. Dá trabalho. Você fazer quase uma medicina, né? O negócio é bem punk, então não é trivial. Tem que pensar, né? Outra coisa, alguém perguntou político. Bom, eu não sei se foi brincadeira ou não. Eu espero que não mandem muitos políticos brasileiros para cá. Nós já temos uma cota, né, de populistas, demagogos suficiente na política americana. Mas vale mencionar, e me corrija se eu estiver errado, Ingrid, que a figura politicamente exposta, às vezes, acende até um red flag. Sim, quer dizer, é possível. Quando se prepara um caso, o Rodrigo, a gente usa, obviamente, os talentos legais, as ferramentas que nós já sabemos e cansamos de usar, mas também tem que ter um pouco de criatividade, entendeu? E o cliente tem que estar aberto a essa criatividade. Mas eu não quero fazer isso. Eu falei, não, eu não posso obrigar você a fazer, mas eu vou te expor uma possibilidade que talvez abre a porta para você e seria até bom para você pensar nisso. Então, quando você fala de política, se você começa a falar muito mal de uma área, de uma coisa, de uma sessão, nunca é boa ideia você já se colocar numa situação que o oficial vai falar, então, peraí, isso aí tem muita polêmica. Então, a gente tenta evitar polêmica e focar mesmo naquilo que vai fazer bem aos Estados Unidos. Tem gente perguntando dos casos em particular, por exemplo, setor financeiro, eu conheço muita gente. Eu já fui dessa área. Eu posso dizer o seguinte, bancos grandes, pensa nos bancões e tudo,
eles muitas vezes, na hora que tem que demitir alguém, eles priorizam pessoas que já têm como ficar, pessoas que já têm green card, alguma coisa assim, para poder ser sponsor de pessoas que eles acham talentosas, mas que precisam desse sponsor para permanecer, não tem green card ainda. Então, assim, vai depender muito das suas habilidades, do seu histórico, de como você vai provar que se destaca nessa área, porque é uma área muito competitiva. Tá? Tem muita gente procurando vagas nesses grandes bancos, Morgan Stanley, JP Morgan, Merrill Lynch. Isso não é uma coisa trivial, não. Tá? Então, bom, acho que é isso, né, Ingrid? Acho que a grande sugestão que eu deixo aqui é o seguinte: se você tem um caso que você acha, porque também ninguém quer perder o seu tempo ou o tempo da Ingrid, que é valioso. Se você acha que você tem um caso que realmente tem um destaque na sua área específica e que isso pode dar um bom pitch para você buscar um visto de habilidades especiais, procura a Ingrid e a equipe dela pelo link do Instagram que está aqui, né? E você tira suas dúvidas, tenta marcar uma reunião, explica brevemente seu caso e ela vai dar o feedback, né, de forma mais sincera possível, porque não vale a pena para ela também pegar um caso e investir tempo para caramba, esforço, se não tem muita chance. Então tem que ser realista, tem que ser sincero, né, tem que tocar real e desejo a todo mundo que quer vir boa sorte, mas sorte somente não basta. Tem que preparar um currículo de destaque, né? Tem que ter um planejamento e tem que ter paciência, porque são casos complexos, não são feitos em semanas, são meses de preparação, e a pessoa realmente tem que ter a paciência na espera. Só quero deixar a última coisa aqui, só para as pessoas saberem. Semana que vem é feriado, e nós temos um duplo feriado semana que vem. Nós vamos comemorar o Labor Day, que é na segunda-feira, dia 4, e por causa dos nossos clientes, vamos fazer essa cortesia, para nós, vamos comemorar o 7 de setembro também, que é na quinta-feira, mas a nossa equipe vai estar sempre verificando. Quem quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, estamos aqui. E eu vou fazer alguns lives na minha próxima viagem, que eu vou viajar sexta-feira agora, vou para a Noruega, e acho que as pessoas sempre gostam de ver os vídeos de viagem em lugares diferentes, né? Um lugar que eu nunca fui, então estou bem animada de ir lá ver os fiordes da Noruega. E você divulga isso na sua conta do DM Visaló também, ou só na pessoa? Sim, eu divulgo na DM Visaló, no Instagram, @DM Visaló. Nós sempre divulgamos as viagens, que as pessoas gostam. Viajar é educação, né? Sim, você aprende claro. muito. E eu sempre compara alguma coisa. Sempre. Bom, o 7 de setembro eu recomendo a todo mundo luto nesse ano, porque está difícil ser brasileiro, viu? E muita gente comentando no início aqui também, o Alan dos Santos, sim, está confirmado. Eu conversei com ele ontem, conversei com ele hoje. A família dele está aqui com ele, os dias mais felizes da vida dele. A Ingrid, no início, até conversou um pouquinho também, ofereceu até os serviços aí e tudo. Então, ele está com asilo, né, se não me engano, e está perto da família. Então, uma ótima notícia. Vamos comemorar, né? Um país, como eu digo, um país que ainda tem leis, regras. Não é trivial virar e falar assim: eu não gosto dele, manda ele. Não funciona assim, não. Né? Tem rule of law. Muito obrigado, Ingrid. Até a próxima. Obrigada a você. Boa semana para vocês. Até daqui a 2. Boa viagem. É isso aí, turma. Obrigado. Nos vemos já no Tudo Consta.